Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Você quer ser abençoada pela palavra de Deus? Então abra na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 2, versículo 9. E assim que você achar, olha ao teu lado aí, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e se aproxime da pessoa, mesmo que você não a conheça, para que ela acompanhe essa leitura e aprenda também a palavra de Deus conosco. E uma coisa que você deve guardar no teu coração com relação à palavra de Deus é o desejo permanente de aprender, de se aprofundar, de conhecer. Você precisa possuir um exemplar do Evangelho, ou uma Bíblia Sagrada, ou a Palavra de Deus, e meditar nela de dia e de noite, para crescer na fé. Se você não tem uma Bíblia, se você não tem o Evangelho, procure adquirir. E a gente vai continuar insistindo nesse ponto, e vamos alertar o tempo todo, para você nunca comprar sequer uma Bíblia dentro de uma igreja, ou no quintal da igreja, ou em qualquer recinto do templo. Porque não há nada mais grave, eu vou dizer isso e vou repetir. Pela atitude que Jesus Cristo tomou, nós chegamos à conclusão que não há nada mais grave do que se fazer comércio no templo. E às vezes alguém inocentemente vai e compra dentro de uma livraria na igreja, ou numa oferta que é feita no púlpito, a pessoa acaba comprando. O pastor está oferecendo. Afinal de contas é uma Bíblia que eu estou comprando, afinal de contas é um CD que eu estou comprando, é algo que louva a Deus, e a pessoa compra naquela ingenuidade, e ela está caindo num grande erro espiritual, fazendo uma coisa que afronta diretamente o dono da casa, que é o Senhor Jesus. Porque ao mesmo tempo que ele recebe qualquer pecador ou pecadora com a maior boa vontade, e nunca recusa ninguém, ele diz: quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. E a gente sabe que ele é amoroso mesmo. Recebe a mulher adúltera, a prostituta, recebe o pecador, o ladrão, recebe o malfeitor, salva, não é? Acolhe mesmo nos braços. Mas ao mesmo tempo que ele é assim amoroso, carinhoso, amável com os pecadores, ele não tem a menor tolerância com os mercadores da fé. Ele não tem a menor tolerância com quem compra ou vende no templo. Você está entendendo isso? Se você não tem uma Bíblia, vá adquirir em qualquer livraria no centro da cidade, no bairro, em qualquer lugar. Mas nunca, jamais compre ou participe de qualquer comércio na casa do Senhor. Amém? Então você que não tem a palavra de Deus, procure adquirir, mas com esse cuidado. Jamais na casa do Senhor. Está escrito o seguinte na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Amém? Que eu quero enfatizar nesse versículo é que ele, Jesus, provou a morte por todos. Então, vamos reler a palavra, vamos reler o versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus. Aquele Jesus, não é outro Jesus. Para Tomé que duvidava, ele diz: sou eu mesmo, o que morreu na cruz, me apalpe, toque aqui nas minhas feridas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus, aquele que foi crucificado, aquele que andou entre nós, aquele Jesus
que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Ora, Jesus, como Deus, tomou a forma humana, e o ser humano é criado e foi criado um pouco menor do que os anjos. E por que nós somos um pouco menor do que os anjos? Não apenas em poder, porque nós provamos a morte, e os anjos não provam a morte. Então Jesus, aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Agora eu leio, e cada pessoa que está aqui na sede nacional da Paz e Vida, São Paulo, repete em seguida. Vamos lá. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Provasse a morte por todos. Quero que você repita isso, sabendo que é por você também. Para que provasse a morte por todos, inclusive por mim. Amém? Você crê nisso? Então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e glorifique aquele Jesus, aquele que morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra. Ele é digno de honra e de glória. Isso, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, dê glória, glória, glória. Você que está ouvindo pela rádio, glorifique o Senhor. Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Aquele Jesus. Oh, glória! Bendito seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Jesus. O Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória no céu e na terra. Ó Senhor, recebe o louvor de cada pessoa que te glorifica agora. E sobre cada vida que te exalta, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. O Senhor precisa falar com este povo que está aqui presente. O Senhor precisa falar com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Ninguém quer ouvir o homem, cada um de nós quer ouvir o Senhor falar. Então vem com teu Espírito e tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra agora com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Senhor. Glória a Deus. Quem tiver lugar, senta, por favor. Eu não vou dizer para você quem é a pessoa, nem tampouco vou dizer se é homem ou mulher, mas uma certa pessoa quis comprar mais do que podia e fez várias compras com cheques pré-datados. Quando os cheques estavam para vencer, ela viu que não tinha dinheiro. E ela ficou desesperada, saiu pedindo emprestado, mas ninguém arrumou. Porque a quem ela pedia emprestado, a pessoa imaginava: se ela não está conseguindo cobrir os próprios cheques, vai cobrir os meus? Se ela não está conseguindo pagar a própria dívida, vai pagar a minha depois? Então ninguém arrumou nada emprestado para ela. E ela correu para os agiotas. E nos agiotas ela se enterrou. Fez mais dívidas ainda para cobrir aqueles cheques. Tudo bem, cobriu os primeiros cheques, mas quando a dívida venceu com a agiota, ela não tinha para onde correr. E você sabe que os agiotas são da pesada. Além de cobrar um juro extorsivo,
eles são violentos na hora da cobrança. A pressão que eles fazem não é fácil, não. Então essa pessoa, desesperada, precisando arrumar dinheiro para pagar os agiotas, ela ficou bolando uma maneira de conseguir dinheiro. Com o trabalho não dava. Com as tentativas que havia feito em negócios também tinha fracassado. Começou a nascer dentro da pessoa a ideia maligna de aplicar um golpe, de agir de uma maneira desonesta para conseguir recursos. E ela começou, a princípio com pequenos golpes, mas depois a coisa foi complicando, mas como não estava rendendo muito, e a sua situação piorando cada vez mais, ela achou que se fizesse um assalto, ela poderia arrumar um bom dinheiro e resolver os problemas. Então ela resolveu fazer o assalto, assaltou, só que a pessoa reagiu e, como ela estava nervosa, acabou fazendo um disparo e matou a pessoa que ela tinha assaltado. E o que é pior, que ela não conseguiu o dinheiro que precisava e se enfiou num problema muito grave. Não demorou muito não, a polícia chegou nela. E essa pessoa foi presa. E presa, ela foi indiciada em vários crimes, desde estelionato a roubo e homicídio. E aquela pessoa que até então era honesta, até então era bem intencionada, por causa da ilusão e da ganância, se enfiou numa situação onde ela teria que prestar contas com a justiça e pagar por aquilo que fez. Teria que pagar a sua dívida com a justiça. E dentro da cadeia essa pessoa começou a viver o submundo, o lixo, a escória, se aprofundando no abismo. E de vez em quando ela era tirada da cadeia para acompanhar o próprio processo, porque tem que ser feito na presença do acusado. E era sempre levada, essa pessoa era levada para as audiências. Depois retornava para a cadeia. Um dos presos ali achou que ela estava falando demais. Achou que estava entregando pessoas ali dentro. Porque ali todo mundo conta vantagem. Eu quando estava lá fora, roubei, matei, trafiquei, estuprei, não é? Lá eles contam vantagens. Todo mundo fica sabendo o que todo mundo fez. Dá status contar o que fez lá fora. E um preso lá dentro achou que esta pessoa estava dando com a língua nos dentes lá fora. E a jurou de morte. E ela vivia ameaçada e dizia: olha, vocês têm que tirar dessa cela porque senão eu vou morrer aqui. E aí ela acabou contando coisas que não havia contado. E a coisa complicou de uma tal maneira que o processo que ela estava respondendo lá foi piorando também. E a situação dela na cadeia piorando também. Passados alguns meses, com o processo dela correndo lá fora, sendo acusada de todos aqueles crimes, com uma ficha policial já mais ou menos extensa, por causa da confusão dentro da cadeia, numa noite em que esta pessoa estava deitada, dormindo, aquele outro prisioneiro com ódio se aproximou sorrateiramente dela, segurando um estilete, e sem qualquer piedade cravou no seu coração. E a pessoa morreu. No dia seguinte estava lá aquele cadáver na cama, banhada de sangue. E tiveram então que avisar o fórum criminal que aquela pessoa acusada estava morta.
Quando a justiça tomou conhecimento que aquela pessoa tinha morrido, a justiça mesma tomou a providência de encerrar todos os processos que estavam em andamento com aquela pessoa acusada. E tudo que estava correndo contra ela, lá no fórum criminal, teve que parar. Todos os processos foram interrompidos e a provável pena que ela iria receber numa sentença, porque era culpada, era reconfessa, até aquela provável pena teve que ser cancelada. Não se poderia mais aplicar a pena e nem continuar com aquele processo, porque a pessoa acusada estava morta. E tanto os advogados como os juízes conhecem muito bem uma frase em latim, e os advogados usam muito essas frases em latim no processo. Uma frase que, especialmente no caso dessa pessoa, encerrava toda a questão. A frase em latim é mors absolvit homines. Então o advogado e o juiz, sabendo do significado dessa frase, encerrou ali toda a questão. E a tradução dessa frase é a seguinte: a morte absolve a todos. No sistema jurídico mundial, essa frase é aplicada. Mors absolvit homines. A morte absolve a todos. Mas espera aí, a pessoa era culpada. Estelionato, roubo, homicídio. Mas a morte a absolveu de todas as acusações na justiça e encerrou o processo que havia contra ela. É por isso que às vezes você vê, por exemplo, uma notícia: o banqueiro deu um desfalque de milhões contra a instituição que ele mesmo trabalhava. Aí ele é descoberto. Antes de ser preso, ele aparece morto. Ele se mata, se joga de cima do prédio, se pendura numa corda, pula de um viaduto, se atira no mar, enfim. O banqueiro que fez o desfalque, ele se mata. Está lá comprovado o desfalque. Roubou mesmo, foi ele. Todo mundo descobriu. Ele teria que ser processado e preso, e não sair dali enquanto não cumprisse a sua pena. Mas como o banqueiro, envergonhado, se matou, mors absolvit homines, a morte absolve a todos. Mas o banqueiro era culpado, e daí? O que se vai fazer agora? Se o banqueiro estivesse vivo, se aquela pessoa que passou cheque sem fundos, roubou e matou, se aquela pessoa estivesse viva, responderia por todos os atos. E seria condenada, porque a prova era infalível. Estava tudo comprovado. Mas o que se há de fazer se o acusado, a acusada, morreram, estão mortos? A morte encerra tudo. Por isso que tem muita gente que pensa assim: se eu me matasse, eu acabaria com tudo. Se eu morresse, eu ia acabar com todos esses problemas. Porque a pessoa sabe que a morte física, aqui neste mundo, vai fazer com que cessem contra ela todas as acusações, todas as situações, todas as cobranças, todas as dívidas, todos os processos. Quando você morre, acabou-se tudo. Aqui neste mundo não se pode mais processar você. Você pode estar devendo para todo o comércio, você pode estar devendo para banco, para sistema financeiro, você pode estar devendo para financeiras, para parentes, seja para quem for. Você morreu, acabou a cobrança contra a tua vida. Lógico que eles vão atrás dos parentes, mas contra você
acabou o processo. Se você é uma pessoa que viveu em delitos, transgrediu mesmo a lei, é procurado, é culpado, é culpada. Se você morrer, não tem como mais ninguém te processar. Concorda com isso? E não tem mais como te prender também. Porque a pessoa quando morre, ainda que ela seja culpada, ninguém vai pegar o cadáver e prender. Ninguém vai dizer, olha, esse banqueiro desfalcou o banco, aplicou o golpe na praça, cometeu crimes do colarinho branco, é culpado, mas vamos continuar processando, continua o processo, vamos continuar ouvindo as testemunhas, vamos continuar examinando as provas. Agora peguem esse cadáver aqui e tranquem na penitenciária. Ninguém faz isso. E a mesma coisa com qualquer outra pessoa culpada. A pessoa morreu, a justiça interrompe tudo, a justiça para tudo. E vem o efeito desta frase: mors absolvit homines, a morte absolve a todos. Todos nós, prestem atenção, todos os seres humanos estão diante de Deus, diante do grande juiz, diante da justiça divina. Todos nós estamos como criminosos, somos como marginais, todos os seres humanos, porque qualquer delito que você cometer contra o céu, você é réu de juízo. Você tem um processo correndo contra a tua vida, e é um processo rigoroso, onde nada escapa ao grande juiz. Tudo rigorosamente registrado, e Deus não precisa chamar testemunhas para dizer, você confirma a acusação contra esta pessoa? O próprio Deus é testemunha. A palavra diz que os olhos de Deus estão em toda a terra, e Deus contempla todas as coisas. Você está em processo, você está vivendo um processo, e é um processo tão rigoroso que faz a justiça da terra parecer até uma brincadeira. Porque do juízo de Deus ninguém escapa. Da perfeita justiça do céu ninguém pode esconder nada. Então há um processo contra a tua vida. Mas a frase mors absolvit homines também é válida nesse caso. A morte absolve a todos, mas não a tua morte. Porque se você morrer do jeito que está, mesmo que você deva muito para a justiça dos homens, você encerra as demandas aqui na terra, mas o teu processo no céu, com a justiça divina, esse não para com a tua morte não, continua. Com a tua morte, o processo no céu, na justiça divina, não interrompe, vai continuar correndo, e vai levar a uma sentença inevitável, uma sentença que você vai ter que cumprir. A tua morte, para Deus, não encerra o processo, mas é verdade também no mundo espiritual, que mors absolvit homines, isto é, a morte absolve a todos se você quiser, não pela tua própria morte. A tua própria morte não vai encerrar nada. Se você quer colocar um fim em todo o processo celestial contra a tua vida, não pela tua morte, mas pela morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte do Senhor Jesus absolve a todos. Justamente por causa disso, porque Ele provou a morte por todos. Volte comigo na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 2, versículo 9, que foi o que nós lemos aqui. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, aquele, amados, aquele Jesus. Não tem outro Jesus, não. Não teve um que morreu na cruz e outro que apareceu depois para dizer, estou vivo. Aquele Jesus que nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo de Deus,
aquele Jesus que viveu todos os seus dias sem cometer nenhum pecado, aquele Jesus que foi afrontado, humilhado, torturado, condenado e pendurado no madeiro, e sangrou até morrer, o único que tem cicatrizes na testa por causa da coroa de espinho, e que tem marcas profundas nas mãos, nos pés e no lado quando a lança entrou, aquele Jesus que foi colocado dentro da sepultura, cujo corpo estava morto, a morte daquele justo absolve a todos. A morte de Jesus. Não tem outro Jesus e não tem outra pessoa capaz de te absolver através da morte, porque Deus é obrigado como juiz a cumprir a justiça. Deus é obrigado como juiz a colocar a sentença. Deus é obrigado como juiz a ordenar o cumprimento da pena. Deus não pode fugir disso, porque a justiça divina tem que ser executada. Mas é verdade que a morte absolve a todos. Deus não quer que você morra, e nem adiantaria você se matar para dizer: vou acabar com tudo, eu quero uma vida nova, chega, não aguento mais, eu quero me matar, eu vou me destruir. Nada vai acabar, teu sofrimento só vai aumentar e o teu processo vai continuar. Deus não quer que você cometa tamanha bobagem. Deus não quer que você destrua a tua vida. Deus não quer que você se iluda com a morte, porque a morte para você, a tua própria morte, não é a solução. A solução que Deus preparou para a tua absolvição é a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte de Jesus absolve a todos. Ele provou a morte por todos. Memorize comigo esta palavra, amados. Nós estamos em Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, coroado de honra, de glória, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, isto é, que ocupou um corpo humano igual ao nosso, homem como nós, ser humano como nós, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus, olha, é um favor de Deus, pela graça de Deus, é uma graça de Deus isto, provasse a morte por todos. Esta é a razão pela qual o ser humano culpado, que quer colocar um fim ao sofrimento na sua vida, aos remorsos, às culpas, às condenações, essa é a razão pela qual o ser humano que quer ficar livre da condenação eterna tem que usar a morte para absolver a sua vida e escapar da condenação. A morte daquele que aprovou por todos. Olha só, ele não provou só por mim. A morte que Jesus provou é por todos. Então, qualquer pessoa na face da terra pode dizer que está morrendo através da morte de Jesus. Eu estou colocando um ponto final nessa minha vida de sofrimento, de misérias, de coisas erradas. Eu estou colocando um ponto final nessa vida de remorsos e de erros. Eu estou colocando um ponto final a todo esse sofrimento, entregando a minha vida para Jesus Cristo. A este que está morrendo por mim na cruz do Calvário, Ele está morrendo ali no meu lugar. Você tem que se enxergar morrendo na cruz com Jesus Cristo. E o que é que se faz com o condenado, a condenada que morreu? Vai se lançar no cárcere? Vai continuar o processo? Quando você levanta a tua mão e diz: eu quero receber Jesus Cristo, Filho de Deus, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu quero transferir para Ele a minha vida. Eu quero receber Jesus, aquele que morreu na cruz, eu quero receber Jesus. Quando você faz isso, quando você entrega a tua vida para Jesus, quando você se vê ali em Cristo, Ele morrendo no teu lugar, Ele provando a morte por você, quando você confessa aqui na terra que só Ele é o teu Salvador, que Ele morreu por você, todos os processos celestiais que estão correndo na justiça divina, eles são interrompidos na mesma hora.
todo o processo que estava andando com razão contra a tua vida, tudo isso tem que parar. O grande juiz não pode mais julgar aquele caso. O grande juiz não pode mais pegar o teu processo com tudo anotado e falar: eu preciso ver as provas, porque ali há o fator morte, a morte interrompendo o processo, a morte acabando com aquele processo, e o grande juiz é obrigado a parar tudo, e aí ele tem que decretar: esta vida foi salva pela morte do meu filho Jesus. Esta vida foi absolvida pela morte de Jesus na cruz. Eu sou obrigado a parar todo o processo e toda a condenação contra esta vida. A morte absolve a todos, mas além de você receber Jesus como Salvador, você tem que tomar outra providência para possuir realmente aquela morte que foi provada por você e por todos. Tem que haver uma providência da tua parte, e isso faz parte da conclusão do processo, que vai fazer com que aquela morte que ocorreu por tua causa, aquela morte que te absolveu, você tem que fazer algo que aquela morte realmente seja como a tua morte. Há um ato da justiça divina que você tem que fazer, e que o próprio Jesus fez. Quando tinha 30 anos de idade, ele insistiu com João Batista: me batize, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O batismo nas águas é um ato jurídico celestial, é uma exigência da justiça de Deus, para que aquele processo contra a tua vida seja concluído. Senão ele continua em aberto, ele não anda mais, porém está em aberto, e aquele processo tem que ser concluído. E você só toma posse daquela morte e conclui o processo, fecha o processo e ele fica concluído se você se batizar. Caso contrário, interrompeu o processo, mas ele continua em aberto. Você tem que concluir aquele processo, tem que ter aquele ato exigido pela justiça divina, aquele ato que o próprio Jesus se sujeitou, mesmo não tendo pecado. Ele cumpriu, e você tem que cumprir também. Vamos comigo agora na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 3. Olha o que está escrito: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O ato jurídico celestial, exigido pela justiça divina, que conclui, que fecha o processo contra a tua vida, e que faz você realmente ser declarado morto, e a morte absolve a todos, que faz você possuir a morte de Jesus como se fosse tua própria morte. O ato que executa isso é o batismo nas águas. E veja o que diz aqui, o versículo 7. Estou na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. No céu vale a mesma coisa. Aquela que está morto, que está morta, está justificado, justificada do pecado, do crime, da condenação, da transgressão. Escapou. Agora, eu quero que você, que está ouvindo esta palavra, tome a decisão de descer as águas para concluir o processo da justiça divina, para satisfazer a justiça de Deus. É um problema se você se reconhecendo culpado, culpada, sabendo que há um processo contra a tua vida. É um problema se você não cumpre o ato da justiça de Deus. Aqui na terra, amados, se o juiz manda você cumprir um ato jurídico, se você tem a obrigação de comparecer no fórum para acompanhar o processo, ou então para tomar uma atitude que diz respeito ao teu processo, se você simplesmente abandona o processo, não vai mais no fórum, o que acontece? Corre a revelia.
vai ser condenado do mesmo jeito. Ah, mas eu não fui. O juiz queria me condenar, mas eu não fui, não sou bobo, eu fugi. Mas já está condenado. Um dia vão colocar a mão em cima de você. Pode até escapar da justiça dos homens, entenda isso. Mas da justiça de Deus ninguém escapa. Se você se furta a cumprir o ato jurídico da justiça divina para concluir o processo contra a tua vida, se você diz, eu não vou me batizar, eu não quero me batizar nas águas, então você não cumpriu a justiça de Deus, o processo está correndo à tua revelia, e um dia você vai ver que foi condenado, foi condenada. Por isso que Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Por causa disso, descer as águas do batismo não é uma exigência de uma religião, não é uma exigência dos protestantes, não é a exigência de uma denominação, é exigência do grande juiz. Nós não inventamos nada não, amados. Se você falar, eu não vou me batizar, a mim você não deve nenhuma satisfação, nem precisa dizer nada. Só estou te alertando como advogado, que você vai se dar mal no dia do juízo. Estou te orientando dentro da lei que vale por toda a eternidade. Porque o Código Civil brasileiro já mudou. O Código Penal está em projeto de mudança. As leis dos homens mudam o tempo todo. Mas a lei de Deus não muda jamais. E ainda que você ouça qualquer pregação diferente, não importa, é mentira. Se disserem para você, não precisa mais batizar não, como muitos estão dizendo aí fora, ensinando o povo, não precisa mais batizar nas águas não. Nós estamos no tempo da graça, não precisa mais batizar. O batismo é rudimento antigo. Antigo para eles. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e consegue penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e Jesus disse que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa ordem não foi revogada. O grande juiz não disse a ninguém, e estão mentindo os que falam contrário, com atrevimento. Eles têm coragem de contrariar o próprio juiz, o próprio Deus. Deus não deu nenhuma ordem revogando. Ele exige para a justiça divina que você se batize, que você possua a morte de Jesus como se fosse a tua própria morte, que você morra com Cristo e seja sepultado com Cristo através do batismo nas águas. É exigência de Deus. Por isso, você que está aqui ouvindo esta palavra, e os que estão ouvindo pela rádio, pensa que o batismo nas águas é uma opção? Faço se eu quero. É lógico que você faz se você quer. Deus não vai obrigar ninguém a se batizar, e nem nós vamos obrigar você a se batizar. Mas não é opcional não. Aí é questão de obedecer ou não obedecer. Não é opção. Você que vai decidir se quer obedecer ou se não quer obedecer. Mas esteja sabendo disso. Se você não obedecer, o processo contra a tua vida vai continuar, está em aberto, não foi concluído. Mas todos aqueles que se batizam nas águas, que cumprem a justiça divina, estão livres da lei que condena. Quero que você vá comigo para concluir a mensagem. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 4. Acompanhe comigo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Olha aqui. Também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. É pelo corpo de Cristo. É pela morte. Quando fala corpo de Cristo, aquele Jesus que morreu na cruz, aquele que provou a morte por todos. Também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos. Você deixa de ser julgado pela lei que leva à morte, e há uma sentença final
dizendo que você não pode mais ser condenado nem condenada. Porque a partir do momento que você recebeu Jesus como Salvador, que você creu que Ele morreu na cruz do Calvário em teu lugar, que aquela morte deveria só ser a tua morte, mas Ele morreu por você, e crendo nisso você se batiza nas águas e é sepultado com Cristo, pelo batismo na sua morte, como disse a palavra, então você saiu debaixo da lei, que invariavelmente condena, que não absolve ninguém. Não, a lei não absolve ninguém, a lei só condena, e você deixa de estar sujeito a esta lei, você fica livre desta lei, esta lei da morte, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, quando o processo ficar concluso, lá na justiça divina, porque você cumpriu a justiça de Deus. Quando Deus é obrigado a fechar o processo, Deus diz assim: fazer o quê? Não posso mais processar esta pessoa pela lei, pela minha lei divina. Não posso mais condenar esta pessoa pela minha justiça. Fazer o quê? Eu sou obrigado a concluir este processo e colocar aqui a minha sentença de conclusão, dizendo: a morte absolveu esta pessoa, ela agora não está mais debaixo da lei, porque esta vida pertence ao meu Filho Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por ela. Esse é o fechamento do processo. A partir daí você passa a ser de Jesus Cristo. Continue lendo comigo. O versículo 4, no final diz assim: a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Nós estamos livres da lei. Aquilo que nos retinha, você está preso, você está preso. Nós estávamos retidos pela lei. A lei, a palavra de Deus, estávamos retidos ali, a lei nos condenando, estávamos aprisionados pela lei. Mas agora que morremos, que assumimos a morte de Cristo como a nossa morte, que o recebemos como nosso único Salvador, nós ficamos livres da lei que nos mantinha presos. Estávamos presos. Eles vão deixar a gente aprisionado? O céu vai nos manter em prisão? Não. A partir de hoje, a partir do momento que você se batiza nas águas, a partir do momento que você é sepultado, sepultada com Cristo, a partir do momento que você morreu para o mundo, a lei divina que concluiu o processo e declarou que agora a morte te absolveu. Quando o céu olha para você, o céu não pode mais te manter em prisão. Quando a lei justa de Deus vai ser aplicada na tua vida, eles são obrigados a dizer: sem efeito. O céu é obrigado a declarar: sem efeito. Deus é obrigado a dizer: morreu o processo, acabou o processo, porque esta pessoa está morta, porque recebeu meu Filho Jesus como Salvador. Não tem como processar, ela está livre. Eu olho para ela, ela morreu para o mundo, eu não posso deixá-la presa. Acabou toda a condenação. Leia comigo, Romanos mesmo, capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que eu não troco de Salvador de jeito nenhum. Se acha que eu sou bobo, me desculpe, de preferir a Maria, não leva a mal não. Se acha que eu sou bobo de preferir o Buda, não leva a mal não. Se acha que eu sou bobo de preferir Maomé, você acha que eu sou bobo de preferir o Kardec ou a reencarnação? Não leva a mal não, eu não sou bobo. A palavra de Deus está dizendo, a lei de Deus está dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele Jesus, eu estou absolvido pela morte de Cristo. A morte absolve a todos. Eu não troco de Salvador, nunca, jamais, é Ele, ponto final.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. O Evangelho é maravilhoso em frisar isso, não é? Para você não pensar que é em Pedro, Tadeu, Benedito, Expedito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Estou livre. Nem o inferno pode me condenar, nem a justiça divina pode me condenar. O meu processo lá na glória foi interrompido. E na última página do processo contra a minha vida, contra a tua vida, tem uma anotação com a letra de Deus: consultar o livro da vida do Cordeiro. Esse processo parou aqui. A última frase é: consultar o livro da vida do Cordeiro. Aí eles vão lá no livro da vida do Cordeiro e está o nome e os nomes de todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Todos aqueles que têm esta fé em Jesus, que creem que Ele morreu por todos, provou a morte por todos. Acabou a condenação. Receber Jesus como único Salvador, amados, é fundamental. Mas concluir o processo e a justiça divina é um ato jurídico necessário. Senão, aquilo fica em aberto. Tem que se batizar nas águas, tem que passar pelas águas, porque é no batismo nas águas que você é sepultado com Cristo, batizado com Cristo na sua morte. É no batismo nas águas. É ali no batismo nas águas que você possui definitivamente que a morte de Jesus foi no teu lugar. E você se batiza para concluir o processo da justiça divina, para cumprir a justiça de Deus, como fez o próprio Senhor Jesus. Por isso, olhe bem para mim, cada pessoa que está aqui, e até você, que entrou hoje pela primeira vez. Pastor João Ribe, eu estava passando ali na calçada, vi um monte de gente aqui e resolvi entrar. Pois ouviu aquilo que precisava ser ouvido. Ainda que seja a primeira vez que você ouviu esta palavra, você ouviu a verdade, a palavra que salva, a palavra que liberta, a exigência de Deus. Quem é que não quer Jesus? Todo mundo quer. Todo mundo. Eu nunca vi uma pessoa que falasse: eu não quero não. Todo mundo quer. Agora, você quer cumprir a justiça de Deus e concluir o processo contra a tua vida? Você quer que aquela morte de Jesus que foi por todos seja particularmente por você? Então tem que se batizar nas águas. E eu vou perguntar agora para essa multidão aqui: você que ouviu esta palavra, está convicto agora? Está sabendo o que precisa ser feito? Você é um condenado, uma condenada. Você é um processado, uma processada. Há provas infalíveis contra a tua vida. Tua única saída é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por você. E a tua única saída é cumprir a justiça de Deus, passar pelo batismo da morte. É nesse batismo de morte que você vai possuir a morte de Jesus como se fosse a tua, sem precisar morrer, que era isso que Deus queria. Deus não quer que você se mate, Deus não quer que você morra. Deus quer que você tenha vida e vida de verdade. Por isso que Jesus provou a morte por todos. Quantos aqui querem cumprir a justiça de Deus? Além de receber Jesus Cristo, Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quem quer cumprir a justiça de Deus, se batizando nas águas, tomando posse da morte de Cristo pelo batismo? Quem quer? Levante a mão direita assim bem alto. Oh, glória! Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus! O teu processo está em vias de encerrar. Por isso agora, cada pessoa que decidiu que vai se batizar nas águas,
que vai ser batizado, batizada na morte de Cristo, conforme lemos em Romanos capítulo 6, versículo 3. Vou reler até. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Todos que vão se batizar nas águas, se batizar na morte de Jesus Cristo, para encerrar o processo, porque mors absolvit homines, a morte de Cristo absolve a todos. Você que vai se batizar, coloque a mão direita sobre o teu coração. Agora ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, todos que vão se batizar, orem comigo. Meu Deus e meu Pai, eu decidi cumprir este ato jurídico que a tua justiça exige de cada pessoa aqui na terra. Eu reconheço que só a morte poderia me absolver e acabar com tudo, mas eu reconheço que não é qualquer morte, e sim a morte daquele Jesus que pereceu na cruz no meu lugar. Por isso, meu Pai, além de declarar que Ele é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, eu declaro que vou descer as águas para cumprir a tua justiça. Conclui, Senhor, o processo contra a minha vida e declare aí na glória que a minha alma foi absolvida pela morte de Jesus Cristo para sempre. Amém. Oh, glória. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir. Enquanto você aplaude, diga obrigado, Senhor, pela minha absolvição. Oh, glória. Diga amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.